Jeremias capítulo 1, vamos colocar de pé para fazermos a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que você está vendo, Jeremias? Respondi: vejo o ramo de amendoeira. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. Vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Repreende, Pai, todo aquilo que possa atrapalhar, da semente penetrar os nossos corações. Senhor, eu sou imperfeito, sim, mas o Senhor é excelente, o Senhor é poderoso. Me escondo atrás da cruz, para que a palavra de Cristo seja enaltecida, e que todo coração possa, Deus, ser quebrantado pela verdade aqui revelada, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem, irmãos, desse domingo é a melhor vida de todas. Nós estamos encerrando a série Em Busca de um Destino. Quem busca um destino está, na verdade, buscando viver o máximo da sua vida. Está, na verdade, buscando uma vida com propósito, uma vida com significado. É alguém que busca, com certeza, a melhor de todas as vidas. Eu quero viver uma vida integral, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfatória. Então eu pergunto para você, qual seria a melhor de todas as vidas para você? De repente, o que vem na sua cabeça é uma praia lá em Maragogi, o sol bonito, o coqueiro, você sentado ali numa cadeira especial. De repente essa é a melhor de todas as vidas para você. De repente a melhor de todas as vidas para você é ter uma empresa lá na Avenida Paulista. E ali ficar olhando a avenida e as pessoas passando. Não sei como você pensa que é uma vida boa ou a melhor de todas as vidas. Mas eu quero apresentar a vocês um homem que viveu a melhor de todas as vidas. E parece até uma contradição. Porque aquele que eu considero que teve a melhor de todas as vidas é batizado na Bíblia como profeta chorão. E teve uma vida sofrida. Teve uma vida, não foi uma vida fácil. Sofreu um bocado. A vida de Jeremias desafia o conceito de vida boa. Mas mostra para nós, numa perspectiva divina, o que consiste uma vida integral, uma vida plena, uma vida abundante, o que consiste a melhor de todas as vidas. Ele foi o homem da Bíblia, irmãos, que viveu integralmente a agenda de Deus. Tanto é que quando você vai para o Novo Testamento, a gente tem ali pessoas que Jesus tem ali um diálogo com eles, os discípulos, e pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E alguns vão dizer: uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Imagine alguém olhar para você e comparar a sua vida à vida de Jeremias, pelo caráter, pela integridade, pelo propósito. Jeremias foi alguém muito importante, e Jesus ser comparado a Jeremias é uma honra para Jeremias. Esse profeta separado por Deus, alguém que eu entendo que viveu a melhor de todas as vidas. Então eu quero desafiar você hoje a entender e abraçar o que seja a melhor de todas as vidas. E a melhor de todas as vidas, para mim, pelo que eu tenho olhado na palavra, consiste numa vida em que você ouve claramente
e vive integralmente o propósito de Deus para você. Porque quantos querem ouvir Deus falar aqui? Diga amém. Amém. Deus não é falador, no sentido de ser alguém que joga palavras ao vento. Quando Deus fala, Ele tem um propósito. Quando Deus fala, Ele tem um objetivo. Deus, eu creio que a gente pode comparar Deus, aquelas pessoas muito sábias, que ficam a maior parte do tempo em silêncio, e que quando abrem a boca para falar, são assertivas, são diretivas. Você pode ter certeza que aquilo que ele fala é o que acontece, vai se cumprir, deve acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem falho. Deus, quando fala, Ele tem um propósito. O ponto é que a gente precisa saber se a gente está disposto a ouvir Deus falar. 4 coisas impedem de ouvir Deus falar. A primeira coisa que impede você de ouvir Deus falar: feridas. Feridas. Ficar magoado, ressentido, ficar preso ao passado, ficar angustiado e deixar que essas coisas que ferem o coração te paralisem. Isso impede de Deus falar. O seu coração fica ensurdecido. Outra coisa que impede de Deus falar é o ativismo. Sabe essa coisa de ficar correndo que nem um louco, querendo fazer, produzir? Pessoas muito ativistas, muito voltadas para a execução, para o fazer, não conseguem parar para ouvir. Deus não fala com quem está correndo. Deus fala com quem está no mesmo tempo que o dele, que anda no mesmo ritmo que o dele. Outra coisa que impede a gente de ouvir Deus falar é a falta de clareza de chamado. Fazer as coisas por fazer, sem significado, sem propósito. Irmãos, muitas coisas podem impedir, mas essas 3, vou colocar essas 3 principais, elas impedem a gente de ouvir Deus falar. Mas Deus quer falar comigo e com você, amém? E eu quero pensar com você aqui, a melhor de todas as vidas. Começando em primeiro lugar que a melhor de todas as vidas é a que Deus nos deixa à altura de seus propósitos. Olha, quando Deus fala, quando Deus nos chama, esse chamado, essa vocação não nos deixa no mesmo lugar em que nos encontra. Quando Deus fala com você, Ele não deixa você no mesmo lugar em que Ele lhe encontra. E eu vejo isso claramente na vida do profeta Jeremias. No versículo 1 diz assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Eu destaco para você aqui propositalmente a palavra sacerdote. Ele era filho de Ilquias. Ilquias, irmãos, foi um sumo sacerdote muito importante no tempo do rei Josias. O rei Josias é rei do reino do sul. Josias, ele vai ser levantado por Deus desde a infância. O pai dele era mau, fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. O pai dele morre, ele tem mais ou menos 8 anos de idade. Ele vai crescer sendo cuidado por pessoas que temem a Deus. E ele vai ter um contato com a palavra de Deus. E ao ter contato com a palavra, aquele rei gera nele um temor, um tremor, um arrependimento. E ele derruba os altares. E ele começa a trazer uma santificação no meio do povo de Jerusalém. O pai de Jeremias foi contemporâneo desse rei, foi um homem muito importante. E Jeremias, irmãos, ele cresce no meio de sacerdotes. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, ele era levita. Mas algo acontece aqui no meio da história de Jeremias. Porque o que significa ser sacerdote nos tempos bíblicos? Ser sacerdote nos tempos bíblicos era gozar de prestígio, era ter uma posição elevada de respeito na sociedade. Ser sacerdote, ser um líder espiritual, dava à pessoa uma posição de reconhecimento, de valorização. Quem nascia numa família de sacerdotes, nascia bem, nascia num berço bom.
tinha estabilidade, porque era sustentado pelo povo, era cuidado pelo povo, e cuidava das coisas do Senhor. A melhor coisa era ter nascido sacerdote. Mas de repente, a melhor de todas as vidas, para Jeremias, tinha a ver com um propósito elevado, tinha a ver com algo muito maior do que simplesmente ser um sacerdote. Porque quando Deus aparece para Jeremias e começa a falar com ele, Deus vai tirar Jeremias da condição de sacerdote, para que ele se torne agora um profeta. Mas agora, irmão, ser profeta não é uma posição muito confortável. Ser sacerdote sim, mas ser profeta não. Porque ser profeta consiste em confrontar o pecado. Ser profeta consiste em denunciar o comportamento de um povo que andava contrário à lei de Deus. Não era fácil para que Jeremias deixasse uma posição de prestígio, de conforto, de desfrute perante os olhos da sociedade, para se tornar agora quase que um inimigo da sociedade, porque agora ele vai denunciar o que não está satisfatório. Ou seja, a primeira coisa que eu vejo quando você quer viver a melhor de todas as vidas, é que a melhor de todas as vidas, ela vai produzir em nós um santo desconforto. A melhor de todas as vidas. Aliás, a gente vai trazer aplicações práticas logo, mas só para você entender o contexto histórico. Esse sacerdote agora, irmãos, ele vai ter que fazer ajustes. E a bem da verdade é a seguinte: se você quer ouvir a voz de Deus, se você está disposto a ouvir a voz de Deus, e você quer viver uma vida com propósitos, independente, seja na igreja, seja na sociedade, seja no seu trabalho, seja onde for, mas se você quer viver uma vida de significado e de propósito, Deus não vai deixar você no mesmo lugar em que Ele te encontra, e o começo será um começo de um santo desconforto. Será um começo de santo desconforto. Todos que quiserem ouvir a voz de Deus e viver por ela, serão desafiados a fazerem ajustes na sua vida. Jeremias teve que fazer ajustes profundos na vida dele, ajustes na agenda, ajustes no conhecimento, ajustes financeiros, ajustes emocionais. Deus não nos deixa no mesmo lugar em que Ele nos encontra, e Ele nos chama para uma aventura, uma gloriosa e poderosa aventura. Quando Amâncio recebeu um chamado de Deus para trabalhar com ambassadors, ele começou a entender que teve que fazer ajustes. E isso tirou ele de uma posição de conforto. Por quê? Porque ele agora vai ter que se comprometer todo sábado à tarde, até o tempo que Deus quiser, para ele servir a um grupo de crianças. E isso implica em ajustes financeiros. Talvez as melhores vendas do Amâncio poderiam acontecer no sábado à tarde. As melhores aquisições financeiras do Amâncio poderiam acontecer no sábado à tarde. Mas ele escolheu viver o propósito, escolheu viver a melhor de todas as vidas, viver dentro de um santo desconforto. De repente você era um funcionário e se viu agora desafiado por uma vocação de ser alguém diferenciado e ter um trabalho, uma empresa direcionado por Deus. Isso também te trouxe desconforto, te trouxe a necessidade de fazer ajustes. Não importa se você é um empresário, se você é um faxineiro, se você é um líder, no lugar onde Deus quer te usar, seja no trabalho, seja aqui na igreja, seja onde for, se você quer viver os propósitos de Deus e ter melhor de todas as vidas, entenda que quem vive o propósito de Deus vai sofrer ajustes, vai ter um santo desconforto. Mas sabe o que é o mais lindo nesse propósito? Porque a nossa vida não está aqui, a gente não está aqui para brincadeira. A melhor de todas as vidas não é uma vida sem significado. Você se torna instrumento de restauração. Olha o que Deus vai falar para Jeremias. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias. Quer dizer, Josias era o rei bom. No 13º ano do reinado de Josias, o Senhor fala com ele, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, esse já não é tão bom, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Jeoaquim, aliás, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. O
que eu percebo nesse texto, irmãos? Jeremias, um sacerdote por nascimento, agora é profeta por propósito, por vocação, vai profetizar no cativeiro babilônico. Vai ser diferença nessa terra. Ele é contemporâneo de Joaquim, diz segundo Reis 24:9, que Joaquim fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Jeremias será a boca de Deus no cativeiro. Sabe, não tem como a gente querer viver a melhor de todas as vidas, viver uma vida sem propósito, sem significado, se não for para estar no olho do furacão. Porque viver com Deus, irmãos, a gente vive hoje uma era muito consumista, muito materialista, e o que as pessoas procuram nas igrejas e procuram para a sua vida é algo muito egoísta. Elas querem Deus para o bem-estar delas, mas Deus está procurando elas para um bem-estar maior, que consiste em confrontar o que está denegrindo a imagem de Deus e destruindo a sociedade. O nosso chamado é para ir nos becos, o nosso chamado é para ir aonde está o esgoto, aonde está a imoralidade, aonde está a coisa ruim. Seja na sua empresa, seja no seu trabalho. Nós estamos numa era em que o mundo jaz no mal, mas nós somos sal da terra e luz do mundo, e somos chamados para fazer a diferença. O problema é que quando a gente vai até para a universidade com esse coração, vou fazer a diferença, vou glorificar a Deus, e a gente entra na sociedade, a gente se mistura com a sociedade. A gente fala, vou para essa empresa, Deus me abriu uma porta, Deus me deu esse cliente, Deus me deu, e a gente fala, eu vou fazer a diferença. Você entra lá e você se mistura, se corrompe. Tenho visto isso na política brasileira. Pastores que queriam fazer a diferença, chegam lá e agora estão pedindo ouro. Mas a verdade é que o nosso chamado não é ter a melhor vida de todas, na perspectiva divina. Consiste em cumprir um propósito em que a gente faz a diferença na sociedade. Em que a gente é desafiado a ser boca de Deus. Viver o chamado de Deus, de fato, é sair da zona de conforto e trazer a luz de Deus aonde há trevas. Significa isso: pessoas e lugares, vidas. Mas a outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que a melhor de todas as vidas, em que Deus nos deixa à altura de seus propósitos, é uma vida em que Deus nos mostra o porquê e o para quê de nossa existência. Por que você existe? Para que você existe? Olha o que Deus vai falar para Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O que eu vejo, irmãos? Deus tem um propósito. Isso não é só para Jeremias. Isso é para mim e para você. Deus tem um propósito para nós desde a eternidade. Deus conhece, percebe Jeremias antes mesmo de ele ser gerado no ventre. O que vem de Deus é o melhor. A palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 6, e também diz no versículo 11 e 12 de Efésios 1, que antes da criação do mundo, o Senhor nos predestinou em Cristo, para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quando você se tornou cristão, discípulo de Cristo, não foi para você simplesmente entrar numa igreja e buscar satisfação pessoal. Foi porque você entrou dentro de uma agenda divina. Porque Deus te criou com um propósito sobremodo elevado. Você foi criado para um propósito glorioso e eterno. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa também a compreender que todos os traumas, todas as feridas, todas as mazelas, até mesmo os conflitos, nada disso define quem eu e você nós somos. Tem gente que aceitou palavras de destruição emocional. De repente a sua mãe falou para você, você cresceu ouvindo, você é burro. Você é burro, menino, você é burro. Você é burra, menina. Você cresceu ouvindo que você não ia ser ninguém. Amanda, você não vai ser ninguém na vida, você não vai vencer. Você é igual ao seu pai. De repente você cresceu ouvindo, você é inútil, você vai sofrer para sempre. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos,
Você nasceu para cumprir um propósito eterno e glorioso. Você nasceu para entrar dentro de uma agenda divina. Essa verdade de Deus para Jeremias, quem está em Cristo, é uma verdade que ecoa para nós hoje. Você é mais importante do que você imagina no reino de Deus. Você é mais importante do que você imagina no propósito de Deus. O Lima, que tem um monte de jogador de futebol, que quer ser jogador, tem que falar para esses meninos desde já, Lima, que o chamado deles não é o futebol. O chamado deles é viver o propósito de Deus através do futebol. O chamado que Deus tem para você é muito maior, não tem a ver com a sua profissão, tem a ver com Ele, e que através da sua profissão, da sua empresa, dos seus clientes, através da igreja, através do seu ministério, do seu dom, Deus te criou antes da fundação do mundo, para você ser coparticipante com Ele, no propósito de restaurar casamentos, famílias, pessoas, restaurar a sociedade de Deus. Esse é o nosso chamado, é muito maior do que a gente imagina. Mas existe um inimigo chamado diabo, Satanás. Na quinta-feira eu estava com o meu microgrupo, e a gente estava falando sobre batalha espiritual. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente está esquecendo, é que a gente está lutando contra as pessoas. A gente estava discutindo isso na quinta-feira. A gente está lutando contra as pessoas, a gente está lutando contra o inimigo errado. Está faltando discernimento para os crentes. A gente está ignorando o diabo. Quem que quer a divisão da igreja? Qual é o nome dele? Quem que quer a divisão dos casamentos? Quem que quer a divisão dos lares? Quem que quer a divisão da sociedade? É o diabo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra o pastor Rodrigo. A sua luta não é contra o pastor Fabiano. Não é contra o Tiago. Não é contra a tua esposa. Não é contra o teu marido. A tua luta não é contra o presidente da república. A tua luta não é contra as pessoas. O diabo nos cega, nos faz enxergar as pessoas e quer fazer você parar no propósito. A sua luta é contra o diabo. Mas se você está firme em Jesus, meu irmão, você vai se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Ele vai te dar ousadia, Ele vai te encher com o Espírito Santo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão contra a sua vida. Você vai avançar. Você vai avançar. Jeremias sabe disso. Deus sabe disso. Você foi consagrado para Deus, meu irmão. Você fala, mas pastor, eu sou tão pequeno. Eu lembro do Gideão. Gideão falando: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu a menor na casa de meu pai. Em outras palavras, Gideão está falando: eu não sou ninguém. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas o valor de Gideão, sabe, quando Deus fala. Sabe, irmãos, eu cresci num lar disfuncional. Cresci num lar que vem de uma herança de muita traição, de muito mal. Eu me lembro quando eu era criança, meu avô dizia: esses aí são filhos da Maria, esses não vão ser ninguém. Ele desprezava a minha mãe e desprezava a gente. Tinha pessoas que chegavam em casa e falavam assim: esse menino, desculpa usar o termo, tá, irmãos? Vou usar o termo porque foi exatamente o termo que usaram. Esse menino aí, quando crescer, vai ser viado. Essas eram as palavras que eu recebia. As palavras que as minhas irmãs recebiam. Louva a Deus, porque mesmo com toda a limitação da minha mãe, do meu pai, sempre procuraram nos blindar. Mas a gente era desprezado. A gente morava aqui na Avenida do Cursino, uma vida pobre, paupérrima. E aí, contra todas as esperanças, contra todos os indicativos, contra tudo e todos, o diabo pode querer decretar uma palavra na sua vida, pode usar pessoas e situações, mas a palavra final é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou aqui hoje. Minha família está estabelecida.
Você está aqui hoje. Sua família está estabelecida. É Deus quem define os porquês e os paraquês da sua existência. Mas a melhor de todas as vidas é a que Deus define o que somos e fazemos. O poder de Deus, irmãos, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso as nossas limitações não definem o que a gente vai fazer. Nossa pequenez não define o que a gente vai ser. Você está em busca de um destino. O destino não deve ter como parâmetro a vida do outro. O destino não deve ter como parâmetro as suas limitações pessoais. Não tem a ver com você, não tem a ver com os outros. Quem sabe para que você existe foi quem te criou. Quem sabe para que você funciona foi quem te formou. Diz o Salmo 139 que Deus me fez, ainda em forma Ele me viu, e Ele me entreteceu no seio da minha mãe. O Senhor sabe como eu sou, Ele sabe quem eu sou, Ele me fez para a glória e para o louvor dEle. Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu coração. Ele te fez, meu irmão e minha irmã, nos mínimos detalhes, para que você seja um instrumento poderoso da sua glória. Não é o seu pai que define quem você é, não é a sua família, não é a sua história, não é o seu passado sombrio. E Jeremias, quando escuta o chamado de Deus, ele diz assim: mas Senhor, ele diz: Senhor, eu sou pequeno. Não coloquei o texto aqui. No versículo 6, ele diz: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Sabe, todas as vezes que você chega no espelho, André, Giovana adora o espelho. Todas as vezes que você chega diante de um espelho, você sempre tende a olhar para aquilo que não está bom. É verdade ou não é? Porque se a gente achasse que estava tudo sempre bom, precisaria de espelho? Não. Mas quando você vai para o espelho é porque você quer encontrar uma imperfeição. Você quer encontrar algo que não está bom. Você se preocupa com a sua imagem e com o que as pessoas vão pensar ao olhar para você. E por isso muitas pessoas não fazem a vontade de Deus. Por isso muita gente não entra na agenda de Deus e não encontra o destino. Sabe por quê? Porque elas estão o tempo inteiro com a cara no espelho. Mas estão olhando para o espelho errado. Estão olhando para o lugar errado. Porque quando você disse sim para Jesus e Jesus passou a ser o Senhor e seu Salvador, Ele mudou o espelho. Sabe qual é o espelho, irmão e irmã, que você deve olhar quando você encontra Jesus? É o espelho no qual Ele olha para você e Ele vai ver Jesus Cristo em você. Quem está em Jesus, meu irmão, tem um novo espelho. Jesus, Ele é o reflexo daquele que está nele. Jesus é o seu reflexo. Quando Deus olha para você, Ele não está olhando as suas imperfeições, Ele não está olhando as suas limitações, Ele está vendo Jesus Cristo. Ele está restaurando a imagem dEle em você. E por isso que você e eu podemos cumprir o propósito, o chamado, a vocação, e não avançarmos na sociedade e fazer a diferença. Jeremias fala: eu não passo de uma criança. Sua confiança, irmão, irmã, deve estar no fato de que você foi feito por Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é amado de Deus. É isso que define quem eu e você nós somos. Eu não estou falando de confiar em si próprio. Não estou falando aqui, irmãos, de um humanismo, de você confiar na sua capacidade. Porque o próprio Jeremias diz em Jeremias 17,6: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não consiste em ter confiança em si próprio. Consiste em ter confiança no Deus que te criou. E essa confiança que é gerada em você é fruto da sua proximidade, do seu relacionamento com Deus. É o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. É o poder de Deus sendo revelado na sua impotência. Alguém olha para Malu e fala: essa mulher
Mas como? Como Deus é capaz de fazer algo? É porque o Espírito de Deus habita nela. É porque é o poder de Deus movendo na vida dela. E quando você entende que a tua vida é confiada no Senhor, você aprende a descansar nele. Não importa o que as pessoas dizem, pensam, julguem, critiquem. O que importa é o que Ele pensa a meu respeito. Mais importante, presta atenção, repita comigo. Mais importante não é ser conhecido entre os homens, é ser conhecido no céu. Aleluia. Jeremias entre os homens era mal visto, era criticado. As pessoas diziam: Deus não fala na boca de Jeremias, esse é um falso profeta. Jeremias, se ele fizesse o ministério pautado no que os outros pensam a respeito dele, ou das expectativas que as pessoas tinham a respeito dele, Jeremias iria fracassar. Para Jeremias bastava saber o que o céu pensava a respeito dele. E digo para você que eu faço ministério, e que para mim o que basta é o que Deus pensa a meu respeito. O que deve bastar para você é o que Deus pensa a seu respeito, porque dele vem a fonte de toda a autoridade. Diz ainda que pessoas que têm a melhor de todas as vidas, e sabe que o que define o que ela é e faz é Deus, ela vive seguro de que todas as coisas e circunstâncias estão sob o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou tão humano quanto você. E vocês não sabem da angústia que foi 2 anos de pandemia para mim, para o Fabiano, para a equipe pastoral dessa igreja. É liderar, influenciar, não deixar a igreja perder o rumo. Também tive meus momentos de chorar, de questionar. Mas sabe o que me segurou, irmãos? Sabe o que tem nos segurado? É saber que todas as coisas e circunstâncias estão sob o poder de Deus. É isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, não tenha medo. Sabe por quê, Jeremias? Deus vai dizer para ele: não diga, não passo de uma criança. Sabe por quê? Em primeiro lugar, tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Pastor, eu quero abrir uma empresa. Pastor, eu estou entendendo de Deus que eu tenho que usar a empresa para abençoar pessoas. Pastor, eu tenho entendido de Deus que eu tenho que evangelizar. Eu quero pregar a palavra de Deus. Mas eu me sinto intimidado, me sinto inseguro. Quem entende que a sua vida está dentro de uma agenda divina e que vai ter a melhor de todas as vidas em Deus, você vai se preparar, você vai se esmerar. Mas tudo quanto sair da sua boca, você pode ter uma convicção: o mesmo Espírito que habita em você vai te dar ousadia e autoridade para falar. O mesmo Espírito. É um cliente que você quer abraçar? É um não crente que você quer evangelizar? Os que obedecem o chamado de Deus, declaram sua incapacidade e buscam o poder do Espírito. E meu irmão, não existe dicotomia entre trabalho e igreja. E também não existe essa coisa dentro da igreja de que Deus só usa o pastor. O que existe é crentes cheios do Espírito Santo, numa vida plena e íntegra. E você pode ter a certeza que se você orar e sair daqui para o seu trabalho, tiver que fazer uma venda, tiver que fazer um serviço, tratar com um cliente, tratar um negócio difícil, Deus está com você. Tudo quanto Ele te mandar, você vai falar. Tudo. Jesus falou: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Porque é o Espírito Santo que vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Eu quero que você se levante para liderar uma casa de paz, para você pregar o evangelho na casa de um não crente. Aí você fala: mas pastor, como é que vai ser? Tudo quanto Deus mandar, você vai falar. Não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com dependência de Deus. Sabe outra coisa que Deus fala para ele? Eu sou contigo para te livrar. Deus promete para Jeremias aqui proteção no seu chamado. Jesus disse a mesma coisa para os discípulos.
Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Sabe, meu irmão, crentes que entendem que a sua vida está debaixo de um propósito. Não importa onde você pode estar, na pior empresa, você pode estar no pior lugar, você pode estar na boca do leão, o Senhor é contigo para te livrar. O Senhor é contigo para te livrar. O Senhor é comigo para me livrar, irmãos. O Senhor é comigo para me livrar de palavras mal lançadas. O Senhor é comigo para me livrar de tomar decisões erradas. O Senhor é comigo para me livrar de toda seta que voa de dia. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele é o que te protege. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele é aquele que te segura com a destra da sua justiça. Ele é o Deus que cuida do seu povo como a menina dos seus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. E quem se levanta, meu irmão, cai por terra, porque o Senhor é contigo para te livrar. Quem crê, diga amém. Sabe o que mais Deus está falando para Jeremias? Hoje eu te constituo sobre as nações. Deus coloca Jeremias como autoridade. Não foi o mesmo que Jesus fez conosco? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você foi enviado. Você, meu irmão, foi constituído entre as nações. Tem um missionário que é professor de jiu-jitsu, Concílio Centro-Oeste. Esse rapaz está lá nos Emirados Árabes. Ele mora a 80 quilômetros de Dubai. Todos os dias ele vai para Dubai para treinar a polícia nas técnicas do jiu-jitsu. Sabe o que esse homem faz? Num país fechado para o evangelho, ele prega o evangelho para os policiais, ele fala de Jesus. Eu falei, meu irmão, você é doido? Ele, pastor, eu não sou normal. Eu tenho Jesus. Jesus não me mandou para cá só para ganhar dinheiro e ser um professor de jiu-jitsu. Ele me mandou para cá porque Ele quer que eu faça diferença nessa nação. Sabe o que Ele fez, irmãos? Que eu estou com o meu queixo aqui, ó. Professor de jiu-jitsu com propósito. Esse homem começou uma igreja. Falei, meu irmão, mas não é proibido? Pastor, é proibido, mas não estou nem aí. Jesus está comigo aqui. E o cara está fazendo culto. E vem gente, brasileiros de diversos lugares. E ele convida os amigos policiais dele para participarem do culto. E ninguém tem coragem de pôr a mão nesse homem. Porque ele vive a melhor de todas as vidas. Ele tem um propósito. Ele sabe que Deus o constituiu sobre as nações. Ele sabe que para quem Deus não manda falar, ele tem que falar. E ele sabe que Deus protege aquele que chama. Deus está conosco o tempo todo. Se você entrar na agenda de Deus, Deus vai te honrar e você vai crescer em nome de Jesus. É uma loucura, não? Irmãos, eu não quero uma vida medíocre. Eu não quero, não sei vocês, mas eu não quero uma vida medíocre. Deixa eu contar uma coisa para vocês um sonho que eu tinha. Quando eu trabalhava secularmente, meu sonho era ter uma empresa, ser um advogado. E meu sonho era viajar bastante. Viajar, conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Um dia, quando Deus confirmou todo o meu chamado, falei, Deus, como é que vai ser? Pastor tempo integral? Não vou ter dinheiro para ficar viajando o mundo todo. Não sei nem se eu posso viajar o mundo todo. Eu gosto de viajar. Sabe, Deus conhece os mimos da gente. E Ele faz os nossos mimos. Eu virei pastor de tempo integral.
E uma das coisas que vocês veem o pastor mais fazer, o que que é? Viajar. Tem gente que acha que o pastor é... Não, irmãos. Deus falou, você vai viajar, mas você vai viajar com propósito. E desde então, não é porque eu tenho dinheiro. As minhas viagens são todas bancadas. Quem me chama, paga. Está dentro de um propósito. Eu estou contando esse mimo para você. Que de repente você fala assim, pastor, eu quero entrar na agenda de Deus, mas eu tenho tantos sonhos. Você sabe que Deus, Ele se importa com os nossos sonhos. E desde então, já fui para a África 2 vezes. Agora em junho eu vou para o Uruguai de novo. Vou dar um treinamento de 1 semana para pastores e líderes, em espanhol ainda, orem por mim. Para não falar palavrão, já falei palavrão lá sem querer, que eu não sabia que era palavrão. E viajo, e vou viajar muito, dentro de uma agenda divina. É um mimo, Qual que é o mimo que você tem? Você quer se lançar na obra, quer se lançar no ministério, ou quer viver uma vida profissional totalmente entregue para Deus? Eu não pedi para Deus prosperidade. Eu conheço um pastor que pediu. Pastor lá de Curitiba. Ele falou assim, olha pastor, eu pedi para Deus prosperidade. Só que Deus me prosperou. Mas se Deus falasse, tira tudo, eu tiro. Era o mimo dele. Eu acho que Deus faz mimo sim. Porque essas coisas que Deus... Mas Ele é tão generoso. Porque Deus não prospera a gente que é gananciosa, mão de vaca. Deus prospera a gente generosa, gente que honra pai e mãe. Gente que é fiel. Tem os princípios para você prosperar na Bíblia. E às vezes a gente fica aqui assim lamentando. Minha vida não é a melhor de todas. Entra na agenda de Deus. Ele vai te dar a melhor de todas as vidas. Não vai ser fácil. Não foi fácil para Jeremias. Você acha que é fácil para mim? Não é fácil para ninguém. Vida boa, meu irmão, só tem um lugar. No céu. Embora meus amigos digam que eu tenho vida boa. E eu tenho mesmo, vida boa. Tenho uma vida simples, mas tenho uma vida boa. E lá no céu, na vida boa, eu vou ser vizinho do Giba. E eu vou tomar Coca-Cola no céu. Vou fazer um encanamento, porque na porta do Giba vai passar um rio de Coca-Cola. E eu vou fazer um encanamento para dentro da minha casa. No céu. Não é isso, Giba? Eu vou... Irmãos, para avançar. A melhor vida de todas está sendo sustentada na obediência à palavra de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, versículo 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Respondi, vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Irmãos, Deus concede uma visão para Jeremias. Ele vê a vara e uma amendoeira. E Deus diz para ele, imediatamente, eu estou vigiando para que se cumpra a minha palavra. O que significa? Qual que é a ideia? Você lê um texto desse, você fica assim, o que isso significa? Ele vê, na visão que ele tem, ele vê um ramo de amendoeira. E logo Deus diz, você viu bem, porque eu estou vigiando para cumprir a minha palavra. Para você entender o significado desse texto, a gente tem que ir para o original no hebraico. E no hebraico, irmãos, a palavra amendoeira é da mesma raiz da palavra velar, ou vigiar. É proposital a visão que Deus dá, a revelação que Deus dá para Jeremias. Deus está falando o seguinte, Jeremias, eu estou despertado, eu estou acordado, eu estou vigilante para cumprir a minha palavra com o seu chamado. Porque Deus não dorme sobre a sua palavra. Deus fica acordado, Deus fica alerta, Deus fica atento. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, uma vida pautada na palavra de Deus, irmãos, pensando na perspectiva da vara de uma amendoeira. O que significa amendoeira? O que ela representa na Bíblia? Sabe o que eu quero que você entenda? É o seguinte, se você quer ter a melhor de todas as vidas, não existe vida abençoada se ela não for na palavra. O compromisso de Deus é com quem obedece a sua palavra. O que a palavra de Deus diz sobre casamento? O que a palavra de Deus fala sobre santidade? O que a palavra de Deus fala sobre obediência? O que a palavra de Deus fala sobre perdão? O que a palavra de Deus fala sobre cura? O que a palavra de Deus fala sobre liderança?
Se você pauta a sua vida na palavra, Deus está dizendo, eu vigio para cumprir a minha palavra. Se você andar na minha palavra, se você obedecer a minha palavra, você vai ter a melhor de todas as vidas. E por que a amendoeira é referência? Em primeiro lugar, irmãos, porque a amendoeira, o ramo de uma amendoeira, embora seca, ela pode florescer. Sabe o que Deus está falando para nós nesta manhã, meu irmão e minha irmã? A vara de Arão floresceu, era a vara de uma amendoeira. A vara seca, ela floresceu. Na visão do profeta Ezequiel sobre a palavra de Deus, aquilo que estava sequíssimo passou a ter vida. Embora você olhe para si e diga assim, pastor, eu tenho escolhido viver a vontade de Deus, mas o que eu olho para mim hoje é sequidão. Se você tem obedecido e tem confiado na palavra, aquilo que para você está seco é lugar de florescimento para a glória de Deus. Sabe o que Deus mostra para nós? Assim como a vara de amendoeira, o seu fruto é contínuo. Não tem estação pré-determinada. Não é só no outono, não é só no verão, não é só no inverno, não é só na primavera. A amendoeira é uma árvore em Israel que dá fruto o ano inteiro. Quem vive um ministério, uma vida pautada na palavra, não falta fruto na vida dessa pessoa. Ela frutifica. Mesmo em tempos de sequidão, ela é como o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham. Um crente que anda na palavra, que vive uma vida de santidade, o seu fruto é contínuo, independente. As pessoas estão vivendo tempos de sequidão à nossa volta, não estão? Tem muita gente seca à nossa volta, muitos lugares que não estão prosperando. Mas é engraçado que nessa pandemia, irmãos, a arrecadação dessa igreja não caiu, ela só subiu. Sabe por quê? Porque Deus tem te prosperado, porque o Senhor tem te sustentado, porque embora haja morte e sequidão à nossa volta, o Senhor é Deus de milagres. O Amanso fez a maior venda da vida dele, foi nessa pandemia, ele testemunhou. O homem passou um tempão sem vender. E sem entender. Aí Deus falou, peraí meu filho, eu estou trabalhando em você. Continua obediente. Que na época, em que contra todas as esperanças, você vai entender que eu sou o Deus que te sustenta. Sabe o que é bacana também, irmãos? Já que ela floresce em todas as épocas do ano, o fruto é contínuo. A amendoeira floresce no inverno. Ela floresce em tempos difíceis. Se você anda pela palavra, o inverno frio não deixa que o seu fruto se intimide. É um sinal de esperança na adversidade. É sinal de vitória. Para concluir, Deus levanta Jeremias para profetizar num tempo de cativeiro. Também isso é um presságio daquilo que viria a se tornar o Salmo 126. O povo estava no cativeiro, o povo estava sofrendo, mas tinha fiéis ali. Deus falou para Abacuque, quem for fiel a mim, agora no tempo de bonança, lá no cativeiro, vai prosperar. E a palavra de Deus se cumpriu. Quando voltamos de volta a Sião, voltamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso e de júbilo. Dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.